Bem-vindos à nossa sexta aula do curso de Estatística Básica, onde iremos trabalhar as separatrizes. A primeira separatriz que eu trago para a gente trabalhar é o quartil, que são valores que dividem os dados em 4 grupos. Cada grupo contém 1/4 do tamanho total do conjunto. O primeiro quartil, que é o nosso Q1, é o valor que tem 25% dos dados abaixo dele. O segundo quartil, Q2, é o valor que tem 50% dos dados abaixo dele. E o terceiro quartil, é o Q3, é o valor que tem 75% dos dados abaixo dele. Note que o segundo quartil, Q2, é exatamente igual à mediana. Como é que nós vamos, então, determinar os quartis? Será utilizado o mesmo princípio do cálculo da mediana já vista nas aulas anteriores. Vamos aos nossos exemplos. Determine os quartis da série 1, 13, 2, 10, 6, 3, 5, 7, 9, 5, 15, em que o número de elementos, o n, é 12. Primeiro passo, ordenar os valores em ordem crescente. Temos, então, 1, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 13 e 15. Segundo passo, calcular a mediana deste conjunto de dados. A mediana, por se tratar de um conjunto onde o n é par, ela será a média aritmética dos elementos de ordem central. Então, será 5 mais 6 dividido por 2, 5,5. Logo, o quartil 2 será 5,5. Quartil 2 é exatamente igual à mediana ou à verdadeira mediana. Passo 3. Determinar as medianas das partes provenientes da verdadeira mediana. Note que a mediana, ou verdadeira mediana, divide o banco de dados em duas partes. A primeira parte são elementos que são inferiores a 5,5, que é o conjunto 1, 1, 2, 3, 5 e 5, onde o n é par, n é 6. Então, a mediana deste conjunto de elementos será 2 mais 3 dividido por 2, 2,5. Logo, o primeiro quartil é 2,5. E a segunda parte dos elementos, que são todos os números superiores à verdadeira mediana, que foi 5,5. São os elementos 6, 7, 9, 10, 13 e 15. N é igual a 6. O número de elementos também é par. Então, a mediana será a média aritmética dos elementos de ordem central. 9 mais 10 dividido por 2, 9,5. Logo, o terceiro quartil é 9,5. E assim nós temos o primeiro quartil, 2,5, o segundo quartil, 5,5 e o terceiro quartil, 9,5. Lembrando, o terceiro quartil é o valor que 75% dos elementos do conjunto de dados são inferiores a 9,5. Um novo exemplo é determine os quartis da série 5, 2, 6, 9, 10, 13 e 16, em que n é igual a 7. É um número ímpar. Primeiro passo, ordenar os valores em ordem crescente, 2, 5, 6, 9, 10, 13 e 16. Calcular a mediana, que é a medida que divide a série em duas partes. A mediana, nesta situação, é o valor de ordem central, é 9. Portanto, o segundo quartil é igual a 9. Determinar as medianas das partes provenientes da verdadeira mediana. A verdadeira mediana é 9. Todos os elementos inferiores a 9 são
2, 5 e 6, onde n é igual a 3. Então, a mediana deste conjunto de dados é 5. Logo, o primeiro quartil é igual a 5. A segunda parte dos elementos superiores à mediana são os números 10, 13 e 16, quando n é igual a 3. Portanto, a mediana é 13. Logo, o quartil 3 é igual a 13. Aqui está errado no slide, esse número aqui é 13. Nós vamos agora encontrar os quartis para dados agrupados em tabelas de distribuição de frequência. Então, nós temos aqui a fórmula para determinar o quartil 1, Q1, e o quartil 3, Q3. O quartil 2 é exatamente igual à mediana para dados agrupados que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, para nós calcularmos o quartil 1, ele vai ser igual a L estrela, que é o limite da classe que contém o quartil, mais n dividido por 4, onde n é o tamanho da amostra, menos a frequência acumulada da classe anterior à classe do quartil, dividido pela frequência absoluta da classe do quartil, 1 vezes a amplitude de classe. Para nós encontrarmos o quartil 3, que 3 é igual ao limite inferior da classe que contém o quartil, mais 3 vezes n dividido por 4, menos a frequência acumulada da classe anterior à classe que contém o quartil, dividido pela frequência absoluta da classe que contém o quartil 3, vezes h. Determinar o quartil 1, Q1, em uma tabela com intervalos de classe. Primeiro passo, determinar a ordem. A ordem para o quartil 1 será n dividido por 4. Note que na tabela o nosso n é 40. Dividido por 4 dá 10. Segundo passo, encontre a menor frequência acumulada que supera o valor da ordem. A nossa ordem é 10. A primeira frequência acumulada que supera o valor 10 é 13. Então, nós encontramos que a frequência acumulada 13 pertence à segunda classe. Esta segunda classe será a classe que contém o quartil 1. E aí nós aplicamos a fórmula. O quartil 1 será igual ao limite inferior da classe que contém o quartil, 154, mais n dividido por 4, 40 dividido por 4, menos frequência acumulada anterior da classe que contém o quartil. A classe que contém o quartil, a nossa frequência acumulada é 13, a anterior é 4, então menos 4, dividido pela frequência absoluta da classe que contém o quartil. A segunda classe, a nossa frequência absoluta é 9, vezes a amplitude de classe, que é 158, menos 154, 4. Fazendo esses cálculos, você vai encontrar o valor do primeiro quartil igual a 156,66 centímetros. A nossa variável é estaturas em centímetros. Outro exemplo, então, é o cálculo do terceiro quartil. Novamente, em uma tabela com intervalo de classe. Primeiro passo, encontrar a ordem. No terceiro quartil, a ordem é dada por 3 vezes n dividido por 4. É igual a 3 vezes n, que é 40, dividido por 4, 30. Novamente, o segundo passo, encontre a menor frequência acumulada que supera o valor da ordem. Ou seja, a menor frequência acumulada que supera 30 é 32. Então, 32 estará na quarta classe.
A quarta classe, portanto, será a classe que contém o terceiro quartil. E aí nós podemos aplicar a fórmula. Terceiro quartil é igual ao limite inferior da classe, que contém quartil, 162, mais 3 vezes n dividido por 4, 3 vezes 40 dividido por 4, menos a frequência acumulada da classe que contém um quartil. Da classe que contém um quartil é a quarta classe, então a frequência acumulada anterior é 24, dividido pela frequência absoluta da classe que contém um quartil, que é 8, vezes a amplitude de classe, 4. Fazendo esses cálculos, você vai encontrar 175 centímetros, que é o valor do terceiro quartil. Outra medida separatriz é o decil. O decil são os valores que dividem a série em 10 partes iguais. Para determinar os decis, usa-se a mesma técnica da mediana. Basta substituir na fórmula da mediana n dividido por 2 por i vezes n dividido por 10, onde i é o número de ordem do decil. Então, a fórmula para calcular o decil será ti, que é o decil i, igual ao limite inferior da classe que contém o decil, i varia de 1 até 9, mais i vezes n dividido por 10, menos frequência acumulada da classe anterior ao decil, dividido pela frequência absoluta da classe do decil, vezes h, que é a nossa amplitude do intervalo de classe do decil. Determinar o decil 4 tem uma tabela com intervalos de classe. Primeiro passo, encontrar a ordem. A ordem do decil será dada por i vezes n dividido por 10. Note que nós queremos encontrar o decil 4. Então, o nosso i é igual a 4. 4 vezes o n, que é 40, dividido por 10, 16. Agora, a menor frequência acumulada que supera o valor da ordem, ou seja, no nosso caso, a primeira frequência acumulada que supera 16 é 24. E ela está na terceira classe. Portanto, a terceira classe será a classe que vai conter o decil 4. E aí, depois que você encontra a classe, nós podemos aplicar a fórmula. D4, decil 4, vai ser igual limite inferior da classe que contém o decil, 158, mais 4i, que é 4, 4 vezes 40 dividido por 10, menos frequência acumulada anterior à classe que contém o decil. A classe que contém o decil, novamente, é a terceira classe, frequência acumulada anterior, 13, dividido pela frequência absoluta da classe que contém o decil, que é 11, vezes a amplitude de classe, que é 4. Você vai encontrar, com esses cálculos, o valor 159,09 centímetros. Outras separatrizes são os percentis. São os valores que dividem a série em 100 partes iguais. Para determinar os percentis, usa-se a mesma técnica da mediana. Basta substituir na forma da mediana n dividido por 2 por i vezes n dividido por 100, onde o i é o número de ordem do percentil. Portanto, para nós encontrarmos o percentil, basta utilizar a seguinte forma. Percentil i, onde o i varia de 1 a 99, vai ser igual a L esteira, que é o limite inferior da classe que contém o percentil i, mais i vezes n, que é o tamanho da amostra, dividido por 100,
menos a frequência acumulada da classe que contém um percentil e dividido pela frequência absoluta da classe do percentil e, aqui tem um riozinho na fórmula, aqui não seria DI, é PI, vezes H, que é a amplitude do intervalo de classe do percentil I. Determinar o percentil 20 de uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe. A ordem do percentil é dada por I vezes N dividido por 100. O I é 20, porque nós queremos encontrar o percentil 20. Então, 20 vezes N, que é 40 na nossa tabela, dividido por 100 é igual a 8. Portanto, a ordem é igual a 8. Encontre agora a menor frequência acumulada que supera o valor da ordem. A ordem é 8, a frequência acumulada, a primeira frequência acumulada, que supera 8, é 13. Portanto, a segunda classe, que contém a frequência acumulada 13, será a classe que contém percentil 20. Então, percentil 20 é igual limite inferior da classe que contém um percentil, 154, mais I, que é 20, vezes N, que é 40, dividido por 100, menos frequência acumulada anterior à classe que contém um percentil 20. Então, a segunda classe, a frequência acumulada anterior, será 4, dividido pela frequência absoluta da classe que contém o percentil 20. Frequência absoluta da segunda classe, 9, vezes amplitude de classe, que é 158 menos 154, igual a 4, vezes 4. Se você fizer esses cálculos, você vai encontrar o valor 155,7 centímetros. Com isso, nós concluímos a nossa sexta aula. Se você gostou do vídeo, dê um like e aguardo vocês na nossa próxima aula, onde nós iremos continuar o nosso curso de estatística. Muito obrigado e até a próxima aula.